Bem-vindos ao podcast que é inspirador para a sua carreira. Nós estamos hoje com uma convidada super especial, a Jaqueline Escoteiro, uma profissional de carreira de sucesso, que já escreveu livros sobre carreira, atuou em vários segmentos da saúde, da logística, e veio aqui nos contar hoje sobre sua carreira, sobre seus desafios, sobre suas vitórias, e nós vamos tentar extrair dela um pouquinho de exemplos para que vocês possam se inspirar e traçar uma carreira de sucesso. E se você está em início de carreira, aprender alguma coisa e ter insights de como chegar a ter uma carreira de sucesso como a Jaque. Bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada por estar aqui, obrigada pela oportunidade, parabéns pelo podcast. Obrigada. A nossa ideia é trazer aqui executivos que tenham carreiras consagradas de sucesso, que é o seu caso. Já chegou lá no topo, está sempre aprendendo, sempre não para nunca. Mãe, esposa, mulher, mãe de duas filhas, esposa, e está aí no mercado corporativo. Então, a nossa ideia é extrair de você quais momentos foram os desafios, seus momentos de vitória, trazer insights para as pessoas que estão começando, pessoas que estão no momento de desafio de carreira, de transição, e que elas possam ouvir e levar daqui inspiração para que elas possam conseguir trilhar um caminho de sucesso. Ótimo. Eu quero que você nos conte, então, como foi esse início de carreira, de onde você veio, a sua formação, para a gente começar a conhecer a Jaqueline. Muito bom. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bom, então vamos falar um pouco da minha carreira. Eu tenho 28 anos de experiência na área de saúde, então indústria farmacêutica, área hospitalar, área de medical devices, equipamentos médicos, área de logística. Muito feliz em tudo que eu construí na minha carreira até hoje. Nasci em Americana, São Paulo, e vim para São Paulo com 18 anos para fazer faculdade. Fiz faculdade de comércio exterior e logo depois eu fiz um MBA focado em marketing. Depois eu comecei um mestrado em saúde pública pela FGV, só que por uma questão de viagens eu acabei não conseguindo dar seguimento. Depois eu fiz um curso de Harvard online sobre estratégias e foi super interessante, sou muito feliz por isso. Em maio do ano passado eu terminei uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas pela FIA. E nesse momento eu estou fazendo um MBA em inteligência artificial para negócios e também um programa oficial, um curso sobre conselho, para me tornar conselheira de empresas, além de tudo que eu já fiz de alguma forma, direto ou indiretamente para conselho, mas também para formalizar aí uma graduação nesse sentido também. Você é uma pessoa super inquieta, né, Jaque? Nunca para, tá sempre aprendendo alguma coisa. Sim. E você acha que esse aprendizado constante, sim, ele é importante para todas as carreiras? Você acha que não existem momentos que você deve focar mais na parte de realmente mão na massa, sim, e execução? Ou não, as duas partes têm que andar juntas? Eu acho que o equilíbrio, Márcia, e eu te conto um pouco assim, ao longo da minha carreira, eu também tomei uma decisão muito consciente de qual era o melhor momento para fazer alguns cursos, mesmo após graduação, MBA, para que eu tivesse condições de ter qualidade de estudo, né? Claro que a vida da gente é sempre muito corrida, sempre muito ocupada, mas eu tenho também uma forma de ver o famoso lifelong learning, né? Assim, a importância de a gente continuar se desenvolvendo ao longo da vida, ao longo da carreira, para que a gente continue sendo educada e tá sempre atualizada. E uma coisa interessante, Márcia, para dividir, né, com você e com todo mundo que está nos escutando, é que há pouco tempo atrás eu escutei a mesma pergunta de uma forma recorrente, né? Então, Jaqueline, por que você já tem galgado uma carreira, já conquistou, né, uma posição de presidência, de vice-presidente regional, por que você continua estudando? Justamente para me manter atualizada, porque eu acho que essa é a beleza. Então, eu sempre falo o seguinte, não necessariamente precisa ser um curso formal, mas assim, leiam bastante, se atualizem mesmo em cursos rápidos. Tem muitos cursos de várias universidades de ponta que são disponibilizados na internet de forma gratuita. Então, eu acredito muito nessa construção de conhecimento.
Até porque, muitas vezes, mesmo em posição de liderança ou não, mesmo aqueles que estão começando, o que nos diferencia hoje em dia é conteúdo, né? Então, muitas pessoas... E não conteúdo raso, né? Exato. Porque muitas vezes as pessoas podem falar, não, mas eu fiz tal faculdade, mas o que você tirou de tal faculdade? Eu fiz tal curso, mas você só teve presente no curso, o que você aprendeu? Porque conhecimento é uma construção, né? Então, tudo aquilo que felizmente você construiu, né, Márcia, ao longo da sua carreira, ou mesmo eu, foi de muito aprendizado, de muita dedicação, de tudo aquilo que a gente teve oportunidade e também que a gente correu atrás. Exato. Jaque, o que a gente vê muito assim, tem até uma certa idade da nossa vida, a gente meio que toma decisões pela massa. Foi todo mundo para faculdade, eu fui também. Foi todo mundo para eu fui também. Em que momento que você considera que você fez um ponto de inflexão na sua vida e falou assim, daqui para frente, essa decisão, quem tomou conscientemente foi a Jaqueline? Sim. Eu vejo que a faculdade, ela foi algo natural e necessário quando eu olhava para a carreira, desde o comecinho, né? Então, eu tô há 28 anos no mercado, da área de saúde e tudo mais, como eu comentei, mas eu vejo que a pessoa tem que ter tal formação. Então, faculdade vem um pouco de berço, né? Assim, no sentido que eu realmente teria que fazer. E eu sempre olhei para algo assim, o que mais que eu posso fazer para me especializar? Mas é muito interessante sua pergunta pelo seguinte, muitas vezes na minha carreira, como você falou até dessa questão, né, de eu querer aprender, de ser um pouco mais inquieta, o que mais que eu posso, né, ser exposta na vida, eu tive muitas passagens e posições diferentes ao longo da minha carreira. Vamos falar um pouquinho das posições que você ocupou, Jaque. Me conta lá. Então, eu comecei... na verdade, como assistente administrativa. Depois eu fui para a área de treinamento, fui para a área de marketing, fui para a área de vendas, fui para a área de atendimento ao cliente, fui para a área de comunicação, fui para a área de governo, fui para a área de acesso. Tem um braço muito forte. Foi uma carreira que você traçou ou ela aconteceu? Eu tracei. E adoro sua pergunta pela seguinte razão. Ao longo da minha carreira, conforme eu fui mudando de uma área para outra, eu escutei muito a seguinte pergunta. Jaqueline, você não sabe o que você quer porque você está trabalhando em áreas diferentes. E a minha resposta foi, eu sei exatamente o que eu quero. Por isso que eu faço esse movimento. Porque eu me visualizava, a partir de um determinado momento, a ocupar uma posição maior, ter uma oportunidade de ser uma presidente de empresa, ter uma oportunidade de ser uma presidente regional, global, e isso acabou acontecendo. E tá tudo certo para aquelas pessoas que falam, eu comecei nesta área e eu quero terminar a minha carreira nesta área. Tá tudo bem. Só que como opção de vida e de carreira, eu entendo que todos esses movimentos que eu fiz passando por áreas diferentes me credenciou ainda mais para ocupar uma posição de presidência, de uma posição de liderança maior. Por quê? Porque eu pude agregar muito mais valor às áreas diferentes da empresa, porque eu já tinha passado pela grande maioria delas, né? E também aquelas outras áreas que eventualmente eu não construí uma carreira, eu não tinha passado, eu também tive a humildade de falar, olha, me ensina que eu preciso aprender sobre isso, como que a gente vai trabalhar juntos e de uma forma estratégica, de uma forma de gestão, fazer todo mundo trabalhar junto como um time. Porque é algo bastante interessante, né, Márcia, que a gente até conversou um pouquinho antes, todas as pessoas que chegam a determinadas posições ou que estão dentro de empresas, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, nós somos parte, eu falo positivamente falando de uma engrenagem que eu sempre digo, existe uma importância da pessoa que limpa o escritório, que limpa a fábrica, existe a importância da pessoa que faz a nota de faturamento, existe a importância da pessoa de RH que faz uma contratação, que cria uma política, existe uma importância da pessoa de marketing, de vendas, da área de acesso e tudo mais que fazem as coisas acontecer, né? Então, eu sou muito feliz pelos times que eu trabalhei, pelos líderes que me inspiraram, e hoje eu procuro estar exatamente no lugar de pessoas que um dia eu olhei. Eu dizia, olha, tal pessoa me inspira, e hoje eu quero ser uma pessoa que possa inspirar
outras pessoas a acreditar que podem crescer na carreira, acreditar que podem aprender coisas diferentes. Então, isso também tem um pouco a ver com o meu momento de vida. Como você falou no começo, eu gosto muito de escrever. E quando eu escrevo de uma forma, numa linguagem muito simples, de fácil acesso para as pessoas, de uma forma relativamente curta, mas de dar insights de temas diferentes e algo que elas podem aprender ao longo do tempo. No seu livro Histórias de Sucesso, você aborda diferentes histórias de sucesso e como é que é o livro? Esse livro é uma iniciativa de uma editora e foram executivos diferentes que foram convidados a fazer parte de um capítulo desse livro. E a matéria, né, o capítulo ele também é uma matéria que está disponível no portal da Exame, né, da revista. E ali eu conto um pouco da minha carreira, por vários desafios que eu passei, pelas empresas, um pouco de como eu construí tudo. E até interessante, linkando com algo que você me perguntou antes, porque em determinado momento da entrevista, eu falo um pouco dessa importância de continuar se desenvolvendo. E o título da matéria acabou ficando como... Assim como a tecnologia, a educação também se torna obsoleta. Que foi uma frase que eu tinha dito, e eles acabaram colocando, né, como título da matéria. Mas essa matéria, ela fala muito sobre a minha carreira, e essa matéria em si, ela faz parte do conteúdo desse livro. E é muito interessante porque são executivos de áreas distintas, né, de empresas e segmentos distintos, mas quando a gente olha histórias, existe um ponto comum, que é o quanto as pessoas se dedicaram, o quanto elas aprenderam com desafios e o quanto elas almejaram aí um próximo passo. Tem uma frase do Ariano Suassuna que ele diz que história ruim de passar é história boa de contar. Me conta uma história da sua carreira que foi um momento muito difícil. Sim. Que você passou e que realmente que depois, agora, olhando para trás e revendo esse assunto, você fala, nossa, realmente valeu a pena ter passado por isso. Você sabe que a primeira situação que me vem em mente é uma história bem interessante. Depois que eu fui construindo a minha carreira, eu queria fazer muito carreira internacional. E eu trabalhava numa empresa absolutamente fantástica. E eu tive a oportunidade de ser convidada para ir morar nos Estados Unidos. E eu já tinha tido a minha primeira filha, que estava com 8 meses. E eu conversei muito com meu marido. E a gente tomou uma decisão de eu ir primeiro. Porque ele foi com ela? E ela foi comigo. E ele disse, não, eu sei que isso é um sonho seu, e eu sei que você sempre almejou tudo isso e a gente vai fazer as coisas funcionarem. Então, eu sou muito agradecida, em primeiro lugar, ao meu marido. A gente está casado há mais de 25 anos. E eu falo isso também como um parênteses, Márcia, porque eu sei que muitas mulheres... e pessoas, né? Não limitado a mulheres, mas homens também, que muitas vezes acabam não crescendo na carreira, porque muitas vezes não tem um apoio dentro de casa, ou do companheiro ou da companheira, ou da família, ou de uma outra situação. Então, esse impulso final, vamos dizer assim, né? Porque eu já tinha passado por todo o processo. Era a primeira filha já? Era a minha primeira filha, eu tenho 2 filhas hoje, né? Elas já são mocinhas. Mas naquele momento fez muita diferença. Então, qual que foi o grande desafio? Eu já tinha morado nos Estados Unidos como estudante de intercâmbio, então eu já estava indo para um país que eu conhecia, mas era diferente. Eu estava indo para trabalhar com uma filha pequena, no né? País. Exato. Então, entre 8 meses e 1 ano foi onde eu fui fazer procura de caça, documentação. Você já estava na empresa antes? Eu já estava na empresa, já há alguns anos. E muito grata pela oportunidade, e eu realmente fui, e a gente fez tudo acontecer. Então, o que eu quero colocar também para pessoas, e eu falo muito, Márcia, em fóruns distintos, eu falo muito sobre liderança, em outros momentos sobre mulher em posição de liderança. Tudo é possível, desde que você se organize, desde que você tenha uma estrutura, seja ela qual for.
e também o acreditar. Então, claro que deu frio na barriga, claro que, meu Deus, estou mudando de país e inicialmente meu marido não estava do meu lado, claro que eu tinha uma preocupação, né, com uma criança menor, claro que tem toda uma história por trás que eu posso contar de estrutura, como é que eu me movimentei nesse sentido, mas foi um momento importante para mim. Então, acho que este momento de desafio foi um momento muito interessante. Eu acho que um segundo desafio que para mim foi interessante foi um momento que, além da América Latina, que já é uma região bastante extensa, né? Porque você pega todo o México para baixo, mas eu fui promovida para assumir uma posição chamada intercontinental. Então, eu tinha América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Oriente Médio e África. Então, eu viajava praticamente... O globo quase, né? Só faltou um pouquinho da Ásia ali. Mas eu tive a oportunidade de viajar bastante, mas eu acho que o grande desafio também foi aprender sobre muitas culturas, entender como negócios são feitos em culturas diferentes, mesmo dentro de uma mesma empresa. Porque assim, a gente fala, é a mesma empresa, é o mesmo produto, é a mesma cultura. Sim, só que na hora que você chega na cultura local, é uma outra questão. Então, tem culturas que são extremamente objetivas, no sentido de falar com você, de negociar, e você tem que entender que aquilo ali não é uma coisa pessoal com você. Tem culturas que são extremamente acolhedoras, tem culturas que são mais abertas a mulheres em posição de liderança, outras não. Tem culturas que muitas vezes são mais morosas para a tomada de decisão, e não quer dizer que eles não sejam qualificados eficazes para tomar aquela decisão. Então, o que eu sempre também gosto muito de verbalizar, em especial, né, para algumas pessoas que estão nos escutando, que querem ter uma carreira internacional, eu sempre digo o seguinte: respeite a cultura de onde você está indo. Nunca faça nenhum comentário. Cometeu alguma gafe, Jaque? Felizmente eu não cometi nenhuma gafe, porque eu acho que eu tive sempre muito essa questão. E você se preparava, por exemplo, você ia saber da outra cultura antes de chegar, ou você deixava fazer lá? Eu procurava me orientar um pouco sobre as culturas, às vezes eu conversava com algumas pessoas que já tinham ido para o país, mas você sabe, Márcia, eu acho que um dos grandes aprendizados para mim que me despertou essa curiosidade é que quando eu comecei a viajar, eu senti muito, até quando eu morei fora, mesmo como estudante de intercâmbio, alguns países têm uma visão no passado, hoje acho que melhorou bastante, mas muito limitada do Brasil. Então, o Brasil é o lugar do carnaval, o Brasil é o lugar da Amazônia, como se tudo se resumisse a isso. E é interessante até um caso, um exemplo muito específico que eu posso dar, mas assim, muitas pessoas tinham uma visão muito limitada sobre o carnaval, né? E quando eu comecei a contar o que de fato é o carnaval, o que de fato que regionalmente no Brasil é o carnaval, o próprio carnaval do Rio ou de São Paulo, que as escolas trabalham o ano inteiro, todos os requisitos que é realmente uma organização que funciona o ano inteiro, as pessoas começaram a entender. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes a gente olha para alguns países, a gente acha que talvez aquele país se limita àquela cidade ou àquela cultura ou algo que a gente escutou. Então, mais uma vez, sejamos, né, sempre muito gentis com quem a gente está negociando, firmes quando precisa, profissionais acima de tudo, mas com respeito às pessoas de outros lugares. Já que quando você estava no início de carreira, já há algum tempo já atuando como executiva, sim. O que você sentiu que assim, realmente fazia falta para você para dar o próximo passo? Quando você, de uma posição para outra, o que você falou assim, não, que seja conhecimento técnico, que seja uma habilidade, ou uma competência pessoal, o que você sentiu e falou assim, não, isso para mim, para o próximo passo vai fazer muita diferença? Sim. Bom, é interessante a pergunta, porque quando eu olhava para próximos passos, muitas vezes eu olhava para pessoas que estavam nessas posições e o que elas estavam desenvolvendo, o que tecnicamente elas precisavam saber ou não, e aonde que eu me encaixava nesse universo. E aí eu queria fazer até um parênteses aqui para a gente falar sobre isso.
Hoje em dia, com tantas redes sociais profissionais que a gente tem, Sim. olhar o que o outro está fazendo é muito mais fácil. Uhum. Há um tempo atrás, olhar o que o outro está fazendo é quase impossível se você não trabalhasse na mesma companhia Exato. ou se não tivesse alguém que conhecesse essa pessoa. Exato. Mas hoje em dia eu vejo que isso é um exercício que poucas pessoas fazem, de olhar o que o outro está fazendo. Se eu quero ir para o próximo passo, olhar o que o próximo passo está fazendo. Sim. Né? É um movimento muito passivo de esperar que me chamem para ocupar o próximo passo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode explorar aqui, porque eu acho que é um ensinamento importante. Sim. Adoro sua pergunta, Márcia, porque muitas pessoas são promovidas quando elas estão quase ou prontas para um próximo passo. E isso é o que você está fazendo a mais. Então, o que eu gosto muito da sua pergunta e o que eu falo muito com as pessoas mais jovens e tudo mais é: sempre façam além daquilo que pedem para você. E ao mesmo tempo, a gente vê hoje pesquisas que chegam que os gestores já não estão querendo mais trabalhar com as gerações mais novas porque elas não querem fazer o a mais. Exato. Então nós estamos aqui num problema de gerações agora. Sim. É, totalmente verdade. E eu gosto muito do que você está falando, porque são várias pesquisas que já saíram em Forbes, Exame, vários veículos de altíssima credibilidade falando sobre essa diferença de gerações. E você falou, acho que duas coisas importantes. No passado, mesmo quando eu estava no desenvolvimento da minha carreira, eu não tinha essas referências porque a internet não era esse universo, que hoje nem existia praticamente da forma que é. Então, por isso que eu disse que era um olhar muito interno, com pessoas ao meu redor, e nos cursos que eu fui fazendo, né, o MBA, o após, com quem que eu me conectava, o que você está fazendo, por que você se preparou e tudo mais. Mas eu acho que é muito triste de ver, muitas vezes, alguns profissionais que olham só para o descritivo de cargo. Então, assim, esse é meu descritivo de cargo? É então, isso que eu vou fazer. Exato, então eu não vou pegar esse quadro porque não está escrito ali. E aí fica uma dica para muita gente que está nos escutando, o que me fez crescer, eu tenho essa crença, foi justamente o que eu fiz a mais. Então, na minha carreira inteira, eu não me importei de buscar fazer algo a mais, Jaqueline, a gente precisa de uma ajuda agora, tal coisa, eu faço. E muitas coisas, Márcia, eu me voluntariei. Então, por exemplo, vai ter uma força-tarefa, né, um task force interno de tal coisa. Eu falava, posso participar? Porque eu achava que era uma forma de eu poder estar mais exposta. E esse exemplo eu dou até mesmo a nível mais executivo. Então, quando eu trabalhei nessa empresa global de logística, uma empresa que está presente em mais de 100 países, eu sempre fui muito da área de negócios, eu sempre falei hoje completa mais ou menos 14 anos que eu falo sobre liderança, papel da mulher em liderança, falo muito sobre conversas cruciais e algumas outras questões. Mas eu me lembro que naquele momento eu estava responsável pela América Latina e internamente foram criados alguns comitês para discutir um tema de uma determinada região. Eu levantava a mão. Então, era uma forma de eu ser exposta, era uma forma de eu conhecer, era uma forma de eu entender como aquele negócio que eu gerenciava estava acontecendo em outra região e como que eu poderia contribuir. Jaque, e como você lidava? Porque quando você começa a se expor, Sim. Você começa a aparecer, e quando você aparece, você começa a gerar comentários. Sim. E como é que você lidava com os comentários que vinham de que a Jaqueline tá ela lá de novo, ela tá sempre se voluntariando, porque sempre fica aquela coisa assim, ela quer aparecer. Sim. Né? Eu sempre recebo assim, comentários de que, mas se eu fizer isso, vão falar que eu tô querendo aparecer, Sim. E aí não sei o quê. Como é que você lidou com isso? Eu acho que existe um bom senso que a gente tem que ter em primeiro lugar. Então, o que eu acho que é interessante exemplificar não é que eu levantava a mão para tudo, mas eu levantava a mão para coisas muito pontuais e aonde eu achava que eu poderia contribuir. Um segundo ponto é o estar em tantos lugares também não é algo tão positivo. Por quê? Porque você tem um trabalho central que você tem que desenvolver, que ali está o seu descritivo de cargo, o seu papel e responsabilidade. Então, não adianta no final do ano, numa avaliação de desempenho, as pessoas chegarem e falarem, nossa, eu estava envolvida com esse tanto de coisas, mas você é cobrada por isso. Então, eu pegava essas oportunidades muito mais como oportunidades de crescimento, oportunidades de exposição.
Obviamente, na vida pessoal, profissional e tantos outros núcleos, né, que a gente circula, sempre podem ter pessoas que vão fazer um comentário sobre um colega e tudo mais, mas eu procurava absorver assim, faz sentido, não faz sentido? Eu sempre tentei, ao longo da carreira, isso é um exercício muito contínuo, né, até para quem está nos ouvindo, de você discernir o que é pessoal e o que é profissional. Então, não dá tanto peso e importância para perguntas ou questionamentos de pessoas que, por que tal pessoa está em tal lugar? Acho que vale uma explicação, mas a partir do momento que começa a virar um comentário que não faz sentido, não dá peso, não dá continuidade, exato. Então, foca naquilo que é importante, se voluntaria no sentido com discernimento, né, daquilo que você também acha que pode absorver. E para não se perder, né? Porque, de novo, você tem que manter o seu core daquilo que você tem que fazer. E o que eu percebo, você contando a sua carreira, eu percebo que você é uma pessoa persistente, que tem um alvo ali onde chegar, uma pessoa que tem constância para chegar onde determinou que vai chegar. Sim. E quanto tempo e o que a gente estava falando sobre o conflito de gerações nós temos uma geração que está acostumada com a velocidade. Sim. Tudo muito rápido, então eles querem que tudo aconteça na carreira muito rápido. Nós estamos falando com a Jaqueline, que falou que ela tem 28 anos de carreira. Ela não chegou a ser uma presidente, uma general manager no dia seguinte que ela começou a trabalhar. Sim. E hoje a gente fala 28 anos, é bastante tempo, né? Já passa rápido, quando a gente já passou, passa rápido, mas é bastante tempo de carreira. Sim. Você, essa geração que já não tem tanta paciência para esperar, sim. O que a gente pode deixar para eles de ensinamento, Jaque? De falar, não, gente, vamos olhar, não é assim, não é do dia para noite que acontece, requer alguns passos antes de você chegar lá. Sim. Muitas pessoas... ao mesmo tempo que se inspiram... Em que momento, o que eu quero saber assim, em que momento que você acha que deve acender a luz vermelha de falar, agora é a hora de fazer a mudança, daqui não vai dar mais? Sim. Porque muitas pessoas, muitas vezes, se inspiram em posições mais altas, mas muitas vezes não entendem a complexidade de estar numa posição mais alta. E aí entra num outro conceito que eu sempre verbalizo muito, que é como você se sustenta em determinadas responsabilidades. Porque muitas vezes a gente vê pessoas ou algumas gerações que vêm influenciada por mídias sociais. Eu sou o diretor, O que é ser um diretor de tal área ou de tal empresa, independente do tamanho da empresa? Você tem que ter sustentação do que você está falando para inspirar outras pessoas que estão com você e que dependem de você no dia a dia. Então, eu vejo que falar muito sobre essa construção, falar muito sobre conhecimento, falar muito sobre dedicação, algo que você trouxe há pouco numa das suas perguntas, em como não ser raso. Então, você tem que se aprofundar em algumas questões, porque a velocidade da internet, ela não é a velocidade que acontece numa tomada de decisão. Uma tomada de decisão importante, seja de menor ou maior escala, dependendo do tamanho da empresa, da organização, da agência, da consultoria, do que for, ela requer uma visão, uma análise de tudo aquilo que está acontecendo. Uma vivência. Então, qual é o momento? Qual é a melhor decisão? Por que a gente vai para tal lugar? Por que a gente vai cobrar tal preço? Por que de repente a gente agrega valor aqui? Por que este é o nosso mercado target, seja ele qual for? E isso não é na velocidade de passar no celular. Então, por isso que requer tempo, paciência, experiência, dedicação. Então, assim, por isso que eu realmente sugiro, quando a gente vai trabalhar numa organização, e eu já escutei isso de pessoas que eu promovi, as pessoas olhavam para mim e falaram assim, Jaqueline, eu queria muito essa posição, mas eu não entendia que tinha uma complexidade tão grande sentar aqui. Uma outra complexidade muito grande que muitas vezes muitas pessoas subestimam é gestão de pessoas. Gestão de pessoas é algo tão importante e tão estratégico e tão inspirador. Só que muitas vezes a gente também vê líderes que ocupam posições de gerenciais, de coordenador, mesmo de gerência júnior e tudo mais, que não estão preparados para estar na posição. É uma das maiores queixas que a gente tem de troca de empresas,
a gestão não corresponde ao que você está almejando, ou é uma gestão que não tem gestão nenhuma, Exato. Então você vai procurar um outro lugar. Exato. Porque é complicado. Ser um gestor é complicado. Gerir equipes é um desafio. Exato, mas assim, existem várias publicações que falam, né, que muitas vezes as pessoas não mudam de empresa, elas mudam de gestor. Quando elas não conseguem uma outra oportunidade, muitas vezes dentro da mesma empresa. Então, assim, o gerir pessoas é muito importante. E muitas vezes as pessoas podem pensar, mas isso é começo de que tamanho, Jaque? Eu já cheguei a gerenciar equipes de mais de 700 pessoas. Então, são equipes grandes, assim como equipes pequenas ou sub-equipes, né, dos meus reportes diretos e tudo mais. Mas mesmo numa gestão deste tamanho, dessa magnitude, existe uma necessidade de você entrar na granularidade. Então, te dou N exemplos, mas um deles, quando existiam, por exemplo, avaliações de fim de ano, né? Então, que aí a pessoa vai receber uma nota final, vai receber um bônus atrelado ou não, isso. Vai receber uma elegibilidade para uma promoção ou não, ou até uma elegibilidade para uma possível demissão. Eu sempre olhei o todo. E se você me perguntar, Jaqueline, você já parou para olhar 700 nomes? Sim, eu já parei para olhar 700 nomes. Então, eu já tive excelentes pessoas de recursos humanos que trabalharam também comigo ao longo da carreira, que a gente fazia como um exercício, né, para exemplificar de uma forma bastante simples, de olhar para aqueles, né, que cumpriram muito bem o que tinha que ter sido feito. Eu dava uma atenção especial para aquelas pessoas que não atingiram as suas metas e por quê, para entender se é uma questão individual, se era uma questão de falta de gestão, se era uma questão de falta de follow-up, se era uma questão de falta até de desenvolvimento, porque gerir pessoas, eu sempre falo, é dedicação de tempo. Você precisa se dedicar para as pessoas. E existem muitos gestores que se gerenciam para os negócios e vai fazendo acontecer aí. E não, essas pessoas, elas precisam de motivação. Por mais que as pessoas tenham uma automotivação, mas elas precisam de orientação, elas precisam se assegurar que elas estão fazendo a coisa certa, que elas estão no caminho certo. Então, comunicação é uma área extremamente importante quando a gente fala também de gestão de empresa, gestão de pessoas. Então, são vários elementos aí que a gente pode, né, explorar ainda mais. Jaque, com essa vivência toda de carreira, você acha que para os próximos anos, e você está entrando agora no mundo da inteligência artificial, sim. E agora é o assunto do momento, né? Sim. As profissões que ela vai exterminar, ela vai lançar um monte de coisa, mas ela é uma exterminadora, né? Sim. Então, como é que você vê isso agora? E que a gente trabalha com pessoas que no final da história as organizações são pessoas. Sim. E a gente está indo caminhando agora para um novo cenário. Sim. O que você imagina disso? Quando a gente olha para posições futuras, já existem algumas estatísticas que demonstram que algumas profissões, elas podem vir a deixar de existir. E aí eu vou dar um exemplo de algo que não é devido à inteligência artificial, mas eu vou chegar na sua pergunta especificamente. Se a gente olhar quando eu comecei minha carreira lá atrás, a posição de secretário, de assistente, você tinha várias numa empresa. Hoje são posições que muitas vezes uma profissional gere 2, 3, 4, 5 diretores e tudo mais. Quando a gente olha para algumas outras posições ou profissões, isso também acabou acontecendo. Então, o que eu quero verbalizar é, ao longo do desenvolvimento, as empresas, as gestões, elas vão adaptando algumas posições e também criando novas. O que também estatisticamente é dito que muitas posições futuras, elas ainda não existem. Então, é até diferente a gente falar sobre isso, como prever um futuro que não é concreto, mas se a gente for olhar, mesmo posições de pessoas que se destacaram na internet, que viraram até influencer não era uma posição que existia, vou ser influencer, e quantas pessoas hoje sobrevivem, vivem e têm sucesso, têm carreira firme nessas áreas também. Então, o que eu vejo da inteligência artificial ela vem para ajudar. Eu acho que ela pode sim substituir algumas profissões, mas não é que ela vai deixar de... Porque existe muito hoje esse debate, assim, ela vai eliminar tantas posições. Ela pode vir eliminar, mas ela também vai criar muitas outras. Mas aí tem uma outra coisa interessante, Márcia, que eu venho aprendendo ao longo do tempo. Trabalhar com inteligência artificial, você não pode perder a inteligência intelectual.
Porque a inteligência intelectual é o que vai gerir a inteligência artificial. Então, muitas vezes as pessoas têm que ter a consciência que se elas não tiverem conteúdo, vocabulário, conhecimento profundo, elas não vão conseguir gerir uma inteligência artificial de uma forma mais robusta. Ou seja, a maneira de você permanecer no mercado é tendo essas características. É tendo a característica intelectual acima de tudo. E até eu te dou um exemplo de um artigo que eu li há pouco tempo atrás que dizia o seguinte: para você mesmo usar o chat GPT, que hoje muitas pessoas já usam, outras ainda não e tudo mais, mas o que você pergunta, ele vai te responder no nível de superficialidade daquilo que você perguntou. Então, é só um exemplo, né? Então, a gente tem que ter uma consciência muito grande que as máquinas não substituem a inteligência das pessoas, mas as pessoas têm que continuar investindo em educação e conhecimento para se adaptar a profissões futuras, que aí também está ligado ou não à inteligência artificial. Jaque, foi um prazer ter aqui conosco. Acho que esse encerramento foi fenomenal. Fica ensinamento para todo mundo que ouviu. E espero a gente se encontrar novamente para os próximos. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Obrigada, Jaque. Obrigada a você. Foi ótimo. Obrigada. Pronto. Pode.